esse problema ele é de busca numa lista sequencial. Ou seja, a gente tem aqui uma lista L, tá? Nessa lista L, a gente tem elementos. Então, a gente tem elemento na primeira posição, na segunda, na terceira, e isso vai até a enésima posição. E a gente sabe onde eles estão, esses elementos estão. Eles estão sequencial, ok? Então, e aqui tem elementos. Tem um elemento aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, e assim por diante, até no final também. Isso é o que é dado de entrada, beleza? O intuito aqui é buscar o elemento X, ou seja, é saber onde se está, né? Onde está, se está ali o elemento X. Então, se o elemento X estiver, você vai retornar a posição que ele está. Se ele não estiver, a gente retorna o zero, tá? Bom, como é a lógica aqui desse algoritmo? Esse algoritmo é um bem conhecido que a gente chama algoritmo de busca com sentinela, certo? Vamos pensar no seguinte problema. Pensa que você tem uma sala de aula, os seus alunos aí, e você quer saber se João está ali. Como é que você vai fazer? O computador não vai chegar e perguntar aí quem é o João, cadê o João? Não é isso, né? Então, ele tem algum jeito, dado que os dados estão armazenados, ele tem que encontrar algum jeito de percorrer elemento a elemento e comparar com o elemento que você quer e saber se onde você está, o elemento que está ali, realmente é aquele que você quer. Então, por conta disso, a gente tem o início. Desse início, você vai efetuar uma comparação. Você vai saber se o cara da primeira carteira é realmente João. Bom, beleza. Se é, acabou a sua busca. Você já encontrou. Se não é, você vai para o seguinte e vai fazer de novo a mesma busca. Concordam com isso? E vai fazer de novo a consulta se esse cara realmente é quem você quer. No final das contas, concorda que se o elemento estiver, ele vai ser encontrado, e da mesma forma, se ele não estiver, no final você vai chegar aqui e viu que ele realmente não está? Concordam que isso resolve o nosso problema? Sim? Sim. Fazer essa consulta de posição a posição, comparando com o elemento naquela posição atual com quem você quer encontrar? Beleza, isso resolve. Não é o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é um pouco diferente, porque veja o que eu acabei de falar. Você vai saber se é ou não é o elemento que você quer na posição que você está. Se for, acabou o seu problema. Você já encontrou, acabou o algoritmo. Se não é, vai para o seguinte. Se não é, vai para o seguinte e assim vai continuando. Veja que aqui, inicialmente, eu crio uma nova posição. Veja, a lista tem tamanho N. A ideia do sentinela aqui é criar mais uma nova posição para aqui encaixar o elemento que eu quero encontrar. Isso aqui é uma busca com sentinela, tá? Por que a gente faz isso? Porque realmente, uma vez que você na nova última posição, que é a mais um, né, em relação ao tamanho que você tinha, você já vai ter o seu elemento ali. Aqui agora, você já vai ter a certeza que você vai encontrar. Você não vai ficar mais na dúvida se o elemento está na lista ou não está na lista. Você sabe que ele vai estar na lista. O problema é você saber se ele está nessa faixa ou nessa posição. E por isso que a gente faz o enquanto. Enquanto o elemento que você está olhando não for o X, aí você passa adiante. Você vai para o seguinte. Você vai ter a certeza que você vai encontrar o X. Por isso você tem a certeza que vai sair desse laço do enquanto. Você não vai ficar num loop infinito, porque você vai encontrar. Mas agora você vai encontrar onde? Vai ser aqui dentro desse intervalo, com o i diferente de n mais 1, significa o i parar aqui, né? Se for, beleza. Retorna qual é essa posição. Agora, se parou nessa posição aqui somente, então você sabe que o elemento não está na lista que você pôs de entrada. Entenderam que isso aqui resolve o problema de busca? Sim?
Show? Então, uma vez que a gente entende o algoritmo, a gente tem que fazer as análises. As análises significam você entender qual seria a pior entrada para o algoritmo. Ou seja, qual seria a entrada que faria com que o algoritmo fizesse o maior número de passos possível. Concorda que esse algoritmo aqui, ele é sensível à entrada? Ou seja, o número de passos que ele vai efetuar vai depender da entrada? Por quê? Sim. Eu posso ter uma lista em que a entrada X aqui, a pesquisa pelo X, o X já esteja na primeira posição. Então, o algoritmo já vai parar e pronto, só fez um passo. Agora, pode ser uma entrada em que o X esteja lá no meio, então vai efetuar mais passos. Ou pode ser que esteja na última posição, ou pode ser que nem esteja ali. Concordam? Então, depende. Então, faz sentido essa análise de pior caso, melhor caso, caso médio. Ok? Como seria o pior caso aqui? O que faria exigir ao máximo esse algoritmo? Se o ele Uhum. se o último, né, se o encontrado for a última posição, né, ou não tiver dentro da lista, né? Que aí Concorda ele que, em ambos os casos, a complexidade é O de N? Por quê? Se o elemento está ali, mas está na última posição, você vai fazer N passos. Se o elemento não está, significa que ele vai estar na N mais uma posição. Lembra que eu coloquei a sentinela lá? Então, ele vai ter feito N mais um passos. Concorda? Mas esse mais um aqui é desprezível. Então, por isso que tanto isso aqui quanto isso daqui, você pode dizer que é O de N. Então, o pior caso gastou O de N passos. Essa é a complexidade de pior caso. Beleza? Quanto ao... Ok? Quanto a isso? Eu vou perguntando muito não, tá? Eu vou falando, se vocês não estiverem entendendo, vocês me interrompam, tá? Só para não perder muito tempo e falar, tá bom? Tá bom, tá? Eu vou falando, se vocês não estiverem entendendo, me interrompam. Beleza? Combinado? Então, ok. A complexidade de melhor caso. A complexidade de melhor caso é aquela que você vai parar com o menor número de operações possível. Concorda que isso aqui seria O de 1? Certo? Porque isso corresponde a você saber que a sua entrada tem o seu X na primeira posição. Show, né? Então é O de 1. Agora, o caso médio. Vamos abrir aqui uma página para eu riscar um pouco aqui. Tá? Bom, o que é o caso médio? Se vocês retornarem aqui, e eu comentei isso na aula passada, ou aula retrasada, enfim, pior caso é pessimista demais, né? É você imaginar que a sua entrada está sempre caindo nesse caso ruim, ou em algum caso ruim. Não necessariamente existe um único caso ruim, né? Igual a gente viu aqui, pode ser que esteja, mas no final, pode ser que não esteja. São dois casos aí, né? Melhor caso é muito otimista, mas a gente quer algo meio termo, um que seja mais justo. Por isso que faz sentido a gente dar o caso médio. Ok? Então, vamos a essa análise. Veja, primeiro, eu vou relembrar rapidamente o que de fato é a complexidade de caso médio. Tá? A complexidade de caso médio, ela é o somatório para ir indo de 1 até m de P de I multiplicado a T de I. E o que são essas letras aqui? Bom, eita, talvez eu tenha escrito um pouco diferente, mas não faz muita diferença aqui, porque eu vou definir aqui melhor. O que é E? É o conjunto de todas as entradas. E o que é a entrada? Entrada, para esse nosso problema, é uma lista juntamente com um X. Porque você tem a entrada dessas duas coisas, né? É uma lista e é um X. Você quer saber se o X está naquela lista, certo? Mas, beleza. Você tem, então, uma primeira entrada, uma segunda entrada,
uma terceira, e assim por diante, até uma entrada, uma enésima entrada aí, né? Aí, beleza. É só isso que a gente tem que saber para calcular isso aqui? Não. O que é P de I? P de I é a probabilidade de ocorrer a entrada é I, tá? E T de I é o número de... Eita. É o número de passos, é a própria complexidade, né? É o número de passos do algoritmo em relação à entrada, ou para a entrada, né? Para a entrada. Minha letra é horrível, tá, gente? Incomoda com ela não. Em relação à entrada é I. Ok? Veja que essa complexidade, você tem que saber qual é a probabilidade para cada entrada. Além de saber isso, você tem que saber o quê? Qual é o número de passos que cada entrada vai ter? Estão enxergando isso? E primeiro, bom, qual é a probabilidade de cada entrada? Então, para responder isso, eu vou assumir algumas coisas, tá? Então, um momentinho. Mas, beleza. Tendo isso aqui em mente, isso aqui a gente viu na primeira aula, eu acho, que eu falei de complexidade de caso médio, eu preciso ter esse conhecimento de probabilidade em relação a possíveis entradas que o seu algoritmo vai poder ter. Tá? Então, olha só, eu vou tentar relacionar entradas da seguinte forma. Ó, são todas as entradas, né? Então, eu vou escrever isso assim, ó. E1, que é um conjunto também. União E2, união E3, até união EM. E eu ainda vou acrescentar mais um elemento, perdão, M não, M. N, N mais um. O que é cada EI aqui? Lembra que eu falei que são entradas? Aqui, esses EIs são um conjunto de todas as entradas? Lembram disso? Então, lembrando disso, para esse nosso problema de busca, vocês enxergam que eu posso considerar as entradas em que eu vou terminar na posição 1. Ou seja, o elemento está na posição 1. Concordo que eu tenho entradas que se enquadram nesse tipo? Concordo que tem entradas que se enquadram no tipo do elemento que eu quero encontrar, está na posição 2? O elemento que eu quero encontrar está na posição 3? E assim por diante? Então, eu vou associar cada conjunto desse a justamente esse tipo de entrada. Ou seja, EI, o que é isso? São as entradas cujo elemento procurado está na posição I. Concordam que eu consigo particionar o meu conjunto das entradas nesses N mais um conjuntos? Bom, vou dar uma pausa e falar rapidamente sobre partição. Vocês sabem o que é uma partição? Agora sim eu espero a resposta de vocês. O conceito seria no sentido do conceito de particionamento de HD, professor? Por exemplo, a gente consegue usar isso quando fala de HD, né? Como é que é? Quando a gente fala partição, você pode fazer essa analogia com HD. Eu particionei o meu HD. Tem aqui o Windows e tem o Linux. O que é isso?
é uma separação que você faz do seu conjunto, que o conjunto, no caso, é o armazenamento, né? Então, tem uma capacidade aqui e uma capacidade aqui. Mas não é uma divisão qualquer, não é uma separação qualquer. É uma separação em que a união de todos esses seus subconjuntos dá o todo subconjunto que você tem, dá o todo o conjunto que você tem, tá? E mais uma coisa muito importante, que você não pode esquecer, é que a interseção de cada dois conjuntos aqui é vazia. Ou seja, se você tem um conjunto e se você fala em particionar esse conjunto, é uma separação tal como eu fiz aqui. Você tem esse pedaço aqui, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Vê, a união desses todos conjuntos dá o conjuntão que eu tinha feito antes. E não tem nenhum elemento que está nesse conjunto e está nesse ao mesmo tempo. Que está nesse e está nesse ao mesmo tempo. Não, a interseção é vazia. Tá legal? Isso é uma partição. Um cuidado muito importante ao jeito de falar é o seguinte: o nome disso daqui, desse pedacinho aqui, não é a partição. Isso aqui é uma parte. Isso daqui é uma parte da partição. Isso daqui é uma outra parte, tá? Então, cuidado quando a gente fala, por exemplo, ó, vou particionar meu HD aqui. Aqui tem um Windows, aqui tem um Linux. Ah, isso daqui é a minha partição Windows. Isso é muito normal a gente ouvir as pessoas falando. Isso está errado, tá? Isso é a parte Windows. A partição é o processo de separação, tá? Essa separação dos conjuntos aí, beleza? Bom, voltando então para o assunto. O que eu estou fazendo aqui? É o meu conjunto de entradas, ok? Eu não sei como são as minhas entradas. Eu tenho infinitas entradas. Apesar de eu ter infinitas entradas, eu consigo relacionar a cada entrada exatamente pertencente a um conjunto desses. EI é o quê? É uma entrada, perdão, EI, né? Então, uma entrada, é singular. É uma entrada cujo elemento procurado está na posição I. É um conjunto, né? É o conjunto das entradas cujo elemento que eu quero está na posição I. Então, o que é E2? E2 tem todas as entradas em que você vai encontrar o elemento na posição 2. O que é N? N são todas as entradas em que o elemento que você quer encontrar está na posição N. O que é E de N mais 1? Alguém sabe me dizer? Se a lista tem tamanho N. Lembra que eu fiz isso? 1, 2, até N. Essa aqui é a minha lista. Tenho N elementos. Por que eu estou botando a entrada e N mais 1 associado a isso? Quem lembra do É algoritmo? o sentinela? Perfeito, é o sentinela. É o sentinela. Eita. É o sentinela. E o que isso quer dizer? Esse E de N mais 1. É quando não encontra o Perfeito, é quando não objeto que está encontra. sendo. E realmente faz sentido isso. Você tem entradas que você vai encontrar. Se você vai encontrar, cai um desses conjuntos aqui. Mas você tem entradas que não vai encontrar, então vai cair nesse conjunto aqui. Beleza? Beleza. Agora, TI, porque olha só, estou tentando aqui falar melhor sobre cada uma dessas coisas aqui. O índice, eu espero que você já tenha entendido, porque é do 1 até o M, o número de entradas aqui. Então, aqui é do 1 até o N mais 1. TI, vamos falar dele aqui, é o quê? É o número de passos em que o algoritmo vai executar para cada entrada EI aqui. Então, se eu estou tratando da entrada E3, quantos passos o algoritmo vai fazer? 3? 3. 3 passos. Por quê? E3 significa que o elemento está na terceira posição. Todas as entradas aqui, os elementos vão estar na terceira posição. Então, o algoritmo vai fazer 3 passos. 1, comparou com 1, comparou com 2, comparou com 3. Então, TI é igual a I. Por enquanto, a gente já tem, então, esse camaradinho aqui. Beleza? Falta a gente calcular a probabilidade. Beleza?
Para calcular a probabilidade, eu tenho que introduzir algo novo aqui. Porque eu não comentei até agora nada sobre a probabilidade dessas entradas acontecerem. Qual é a garantia que eu tenho de que eu posso ter mais entradas desse tipo E1 do que a do tipo E3? Não sei, eu não tenho essa garantia. Tá? Então, a gente assume aqui a probabilidade de encontrar um elemento. Tá? A probabilidade de encontrar o elemento é P. Tá? P é a probabilidade de sucesso. Ou seja, é a probabilidade de você ter uma entrada em que você vai encontrar alguém. Não sabe onde, mas vai encontrar. Tá? É isso que a gente está assumindo aqui. Uma outra coisa aqui que a gente vai assumir é que a distribuição é uniforme. O que isso quer dizer? A probabilidade de encontrar o que é isso, probabilidade, né? Você pensa que tem todas as suas possíveis entradas numa caixa. Fecha os olhos e tira dali de dentro uma entrada, o seu algoritmo. A probabilidade de vir um elemento que se enquadra nesse conjunto E1 é a mesma de vir desse conjunto E2, que é a mesma desse conjunto E3, que é a mesma até do conjunto EN. Isso que é a distribuição uniforme da probabilidade de sucesso. Tá? Então, eu vou... Era para eu mudar de página, mas eu vou manter só para estar aqui tudo junto. Vou usar esse pedacinho aqui. Então, aqui é a primeira parte, tá? Aqui eu vou para a segunda parte. Então, PI, porque P é a probabilidade de sucesso, pronto. Tá? Mas ela vai distribuir um pedacinho para cá, um pedacinho para cá, um pedacinho para cá, e assim por diante para cada um desses N conjuntos. Porque é aqui onde está o sucesso. Então pode estar ou aqui, mas é por igual. Tá? Então, o que é P de I? Eu já botei, né? É a probabilidade de ocorrer a entrada I. Tá? Mas o que é isso? P de I é o quê? É P sobre N. Para I indo de 1 até N. Tá claro? Porque, olha só, P é a probabilidade de sucesso. Não é 1, Roberto. Não é 1 exatamente. A probabilidade de sucesso é P. Numa entrada, você tem a entrada de sucesso, que é P, a probabilidade, e ela que você vai distribuir para os N conjuntos de sucesso. Você tem esse pedaço aqui que é o de fracasso. Certo? Então, complementando isso, e isso vai ter sentido agora para o Roberto, se P é a probabilidade de sucesso, 1 menos P é a probabilidade de fracasso. Entendeu, Roberto? Então, PI é P sobre N, para cada I que vai de 1 até N. Agora, não acabou aqui, porque ainda tem a probabilidade de encontrar um fracasso. Ou seja, e para isso é P de N mais 1, porque a probabilidade é associado a essa entrada aqui, a esse conjunto de entrada. Então, para ele, sim, é 1 menos P. Show? Beleza? O que a gente faz agora? O que a gente faz agora, a gente já tem um valor, olha só, a gente já tem um valor de PI, a gente já tem um valor de TI, agora é só jogar na fórmula, mais nada, só isso, tá? Então, eu vou continuar aqui só para aproveitar o espaço de novo. P1 sobre N, não, P é P. P é a probabilidade de sucesso. Você fecha os olhos, põe a mão dentro de uma caixa, tá? Você põe a mão dentro de uma caixa, a probabilidade de vir alguém com sucesso é P. Ou seja, o que significa alguém com sucesso?
É uma entrada em que você vai encontrar um elemento. Tá? 1 menos P é a probabilidade de vir alguém e que vai dar fracasso. Ou seja, que você não vai encontrar o elemento que você busca. Tá? 1 menos P, perdão, P sendo 1 sobre N, seria se você tivesse a certeza que você vai encontrar alguém. Entendeu, Roberto? Aí sim seria 1 sobre N. Porque você ia distribuir por igual, 1 seria a probabilidade de sucesso, dado que você teria a certeza que vai encontrar alguém. Sobre N, você está distribuindo entre as N possíveis posições, entendeu? Então, cada PI seria 1 sobre N, mas isso seria o caso em que eu tivesse colocando de antemão em que você tenha a certeza que vai encontrar alguém. Mas não é assim que a gente está analisando aqui, entendeu? Então, vamos lá. A complexidade de caso médio, então, a gente tem que aplicar isso aqui, ó. Então, é o somatório para ir indo de 1 até... Eu vou separar em duas partes, tá? No caso com sucesso, que é PI, TI, mas não são todos, porque ainda pode cair aqui. Mas o caso com fracasso. O caso com fracasso, qual é a probabilidade? 1 menos P. E qual é o número de passos? Olha, TI é igual a I. Então, T de N mais 1 é justamente N mais 1. Tá? Bom, então vamos continuar. Beleza, o que a gente faz agora? Bom, tem que usar os valores que a gente já obteve, né? Bom, PI. PI é P sobre N. P sobre N. Tá? II, TI. TI é igual a I. Se você tem uma entrada é I, você vai gastar I passos. Tá? Bom, deixa eu mudar de coisa aqui agora, porque o principal eu já peguei daqui. Então, vou voltar para cá, complexidade caso médio, é o somatório de I. A probabilidade é 1 menos P, o número de passos é N mais 1. Veja que aqui corresponde ao caso de sucesso. E aqui corresponde ao caso de fracasso. Tá? Bom, vamos continuar as contas agora. Vocês lembram dessa notação aqui de somatório? Eu estou usando, mas não sei se vocês lembram disso. Vocês já viram esse somatório? Já? Então, olha só. Para quem não viu, se alguém não viu, a variável aqui é I. Isso daqui é uma soma dessa função que está aqui para a variável indo de 1 até n, crescendo iterativamente, discretamente. Ou seja, o primeiro valor de i é 1. Então, isso aqui seria p sobre n que multiplica 1. A operação é de soma. Então, você tem uma mais aqui. Mais por conta dessa operação. E você vai continuar tendo essa função iterando no valor de i. Então, você vai ter p sobre n vezes 2. É o seu segundo elemento. É o seu segundo termo. Mais itera no valor de i. É p sobre n vezes 3. É isso. Tá legal? Isso vai até onde? P sobre n e o último valor é n. Então, t sobre n vezes n.
Tá legal? Isso que está aqui é exatamente essa simplificação aqui. Beleza? Então, observa aqui que nesses termos, eu estou olhando só aqui por enquanto, tá? Observa que aqui você tem esses termos que o P sobre N aparece em todos. Por quê? P sobre N não tem nada a ver com I. O que você pode fazer com eles? Põe em evidência. Então, colocar em evidência é P sobre N que multiplica 1, mais 2, mais 3, até o N. É isso. Então, é isso que eu vou passar para cá. Tá? E veja que isso daqui é o quê? É um I só que está aparecendo. Então, o que eu vou fazer é isso. Vou tirar o P sobre N dentro dessa forma do somatório, de dentro do somatório. Então, o que você vai ter é o somatório de I, de 1 até N, mais o que tem ali. 1 menos P, N mais 1. Bom, agora tem que resolver essa soma aqui. O que é isso daqui? Acabei de tirar, né? Mas era 1 mais 2 mais 3 até N. Isso é essa conta aqui. Certo? Gente, espera aí que eu preciso escorrer o nariz. Espera aí. Isso aí, o Roberto respondeu certo. Então, essa soma, ela é igual a N que multiplica N mais 1 sobre 2, tá? Isso aqui é uma soma de PA de razão 1, beleza? Isso aqui também é conhecido como soma de Gauss, né? Não sei se vocês lembram, vou dar uma pausa muito rapidamente nisso aqui para voltar um pouco no assunto de matemática básica, até que a gente vê isso. Que foi o seguinte, na verdade, tem até uma historinha, né, bem famosa, né, que Gauss era uma criança, tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, a turma dele era bagunceira demais, e aí a professora falou assim, ó, vocês estão de castigo, vocês têm que somar de 1 até 100 aí. Ou seja, somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, até 100. Aí, sei lá, deu 3, 5 minutos depois, o Gauss já tinha a resposta. Aí ela, pô, não sei. Aí ela foi fazer para confirmar e realmente estava certo. Então, qual foi a ideia que ele teve? É o seguinte, S é essa soma, né? Então, é 1 mais 2, isso até N. No caso dele lá, era até 100. Tá? Bom, o que ele fez? Olha só, vamos pensar no seguinte. Pega essa soma e multiplica por 2, tá? Então, você vai ter 2S. 2S é o quê? É 2 que multiplica 1 mais 2 mais até N. Certo? Mas o que é essa soma aqui? Essa soma aqui é o quê? É 1 mais 1 mais 2 e assim por diante, né? Então, isso aqui, na verdade, é 1 mais 2 até N, que soma de novo com 1 mais 2 até N. Olha o 2S aparecendo aqui. Beleza? E aí, olha o traquejo. Pega esse último aqui, soma com esse primeiro. Quanto dá essa soma? N mais 1. Pega o penúltimo, soma com o segundo. Quanto é que é? Esse penúltimo aqui é N menos 1, né? N menos 1 mais 2, N mais 1. Certo? E assim você vai fazendo. Até chegar nesse camarada aqui, no primeiro de novo, e somar com esse último. 1 mais N, N mais 1. Então, quanto que dá essa soma aqui? É N mais 1, mais N mais 1, mais N mais 1. Esse N mais 1 aparece quantas vezes? 2S aqui, ó. Olha, um cara daqui corresponde a um outro lá. O segundo corresponde ao outro lá.
o terceiro a outro lá também. Ou seja, N vezes. Então, isso, a soma, você tem N vezes N mais 1. E aí você já tem o que você queria. S é N que multiplica N mais 1 sobre 2. Beleza? Então, isso aqui foi algo bem interessante que ele fez. Tá? E que a gente usa bastante isso. Beleza? Então, por isso que essa soma é simplesmente dada por essa forma e pronto. Você pode usar essa fórmula aqui e pronto. Tá? Show de bola. Agora, vamos continuar. Bom, a gente tem isso aqui. A gente acabou de calcular quanto é essa soma. Então, é P sobre N que multiplica N vezes N mais 1 sobre 2 mais 1 menos P e multiplica N mais 1. Esse N aqui corta com isso aqui. Então, você tem P sobre 2 que multiplica N mais 1 mais 1 menos P que multiplica N mais 1. Bom, essa é a complexidade de caso médio. E daí, né? Vocês podem falar, o que isso aqui eu consigo tirar? Bom, aí agora a gente tem uma fórmula que ela é mais sensível dependendo da probabilidade. Porque, olha só, suponha que P seja igual a 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que era P? É a probabilidade de você encontrar alguém, ou seja, uma entrada com sucesso. Isso é P. Quando você diz que a probabilidade é igual a 1, o que significa essa complexidade? Significa que a complexidade de caso médio é 1 sobre 2, né? Então vai ser n mais 1 sobre 2. 1 menos 1, 0. Então, aqui vai ser 0. Então, isso daqui é mais ou menos, né? Na verdade, é da ordem de O de n, tudo bem, tá? Mas o número de passos é mais ou menos da ordem de n sobre 2. Olha que beleza. É uma análise mais justa, quando você tem essa certeza que você vai encontrar alguém. Você vai fazer mais ou menos n sobre 2 passos. É mais ou menos isso que está dizendo essa fórmula. Agora, quando P é igual a 0. Quando P é igual a 0, você vai ter aqui, o quê? Isso aqui é 0, vai dar 0 esse pedaço, e aqui vai dar n mais 1. E realmente é o que a gente espera, né? Quando você tem a probabilidade igual a 0, quer dizer que você nunca vai encontrar das entradas que você está olhando um elemento em algum lugar da lista da entrada. Quer dizer que você vai ter que fazer n mais 1 passo. Entenderam? E você também consegue fazer essa análise variando esse valor de P. Por exemplo, P sendo meio, ou seja, você tem a probabilidade de 50% da sua entrada ser alguém que encontre e 50% da probabilidade de ser uma entrada que não encontre. Tá? É só substituir P valendo meio nessa fórmula. Quanto é que dá essa conta? Entenderam?